Seja bem-vindo, pessoal do Instagram. Seja bem-vindo. Vamos esperar o pessoal ir entrando, escutando Tim Maia. Sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, do Instagram. Bem-vinda, Adriele. Hoje é o som de Tim Maia. Gente, presta atenção nessa música. Enquanto o pessoal vai chegando. Hoje a gente vai falar de abundância e de prosperidade. Escuta a letra o refrão. Sejam bem-vindos. Então, vocês só querem dinheiro ou vocês querem amar? Ou não quer os dois? Deixa eu diminuir a música aqui pra gente começar. Hoje a gente vai falar de abundância e prosperidade. E esse tema maravilhoso, né? E complicado e desafiador, especialmente agora em tempos de crise. E vamos falar um pouquinho do que é as terapias holísticas, o que é o entendimento das terapias, da constelação, a respeito desse tema, abundância e prosperidade. Enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai se conectando aqui, vou tirar uma frase para guiar o nosso bate-papo de hoje. Peço por gentileza, solte-me para que eu siga minha jornada. Peço, por gentileza, solte-me para que eu siga a minha jornada, né? E esse tema tem tudo a ver, né? Essa frase fala das fidelidades sistêmicas, né? E muitas vezes a gente não prospera na vida, a gente não segue o nosso caminho porque a gente está emaranhado nas fidelidades, né? Então é um dos temas que já está aqui pautado para a gente bater um papo, colocar nesse nosso bate-papo hoje, e a frase, como sempre, vem alinhada, né? Então eu queria começar trazendo esses conceitos do que é, né, abundância e prosperidade no meu entendimento, diante de tudo que eu já estudei, diante de tudo que eu venho pesquisando e que vai fazendo sentido e ressoando, né, com a minha essência, comigo mesmo, com o que eu acredito. E sempre lembrando que o objetivo do nosso bate-papo aqui, da jornada, eu coloco aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu já estudei, mas não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, né? Verdades absolutas eu nem acredito que existam nessa dimensão, nesse atual momento que nós estamos. Então eu trago o que é para mim interessante para que vocês possam refletir e achar a própria verdade de vocês. E aí eu quero começar falando do conceito de abundância, né? Abundância, no meu entendimento, e diante de, como eu falei, de tudo que eu já vi, estudei, abundância é um fluxo, é uma energia natural do universo, né? Tudo no universo é abundante, tudo é o fluxo natural, é a energia natural do universo, é a abundância. Basta a gente olhar para a natureza, né? Quando eu comecei a estudar, a buscar, né, entender esses conceitos e a biologia chegou junto, né? A biologia, que é a minha primeira formação, que ela veio me ensinar muitas coisas diferentes, né? De acordo em várias etapas da minha vida. E quando eu comecei a olhar para a abundância, eu comecei a olhar para a natureza, né? A natureza é muito abundante. A gente não vê os animais preocupados com estocar comida, não tem, o fluxo é natural, né? Onde a gente vê desequilíbrios da natureza é porque teve a interferência do homem. Então, a abundância é o ritmo natural do universo, do planeta, de tudo.
Porém, o nosso livre-arbítrio, a nossa forma de interferir, às vezes a gente faz diferente, né? A gente está em frequências diferentes dessa abundância. Tem um estudo maravilhoso que é a escala Hawkins de sentimentos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é um estudo que classifica os sentimentos de acordo com as várias frequências. E o universo, ele vibra nessa frequência mais elevada. Então, quando a gente se alinha com essas frequências mais elevadas, naturalmente a gente se alinha com esse fluxo de abundância, né? E aí a gente consegue ter as coisas de uma forma mais fluida na nossa vida. Então, no meu entendimento, que faz muito sentido para mim, a abundância é o estado natural do universo, né? O fluxo natural do universo. Aí cabe a nós nos policiarmos, vigiar os nossos sentimentos, vigiar a nossa frequência, para que a gente não saia dessa frequência natural, para que a gente retorne para o que é essa frequência natural e nos alinhe com esse fluxo de abundância. Por isso que quando a gente fala de alinhar o propósito, buscar o propósito de vida, isso traz abundância e prosperidade. Por quê? Porque o propósito é algo também natural do nosso fluxo, né? E isso, então, tudo que é natural, tudo que já é da nossa alma, ele é fluido, né? Então, a abundância é isso, a abundância é essa energia que é fluida, que é originária do universo, que nós estamos muito desconectados, né? E como a gente percebe que nós estamos desconectados desse fluxo da abundância, desse fluxo natural do universo? Olhando para a nossa prosperidade. Aí eu quero trazer esse segundo conceito aqui, né? Então, o que é a prosperidade? No meu entendimento, faz sentido para mim, a prosperidade é o nosso termômetro, né? A nossa capacidade de conectar esse fluxo de abundância e materializar essa frequência na nossa vida. Isso é a prosperidade, é a nossa capacidade de se alinhar com esse fluxo de abundância e materializar as coisas na nossa vida. E uma das formas que a gente materializa, né, a prosperidade e a abundância é através do dinheiro, é através da energia do dinheiro, né? Então, o dinheiro é uma das formas de materializar, da gente ver essa energia de forma palpável na nossa vida, né? Mas existem outras formas, né? Então, prosperidade, abundância, prosperidade não quer dizer somente recurso financeiro. A prosperidade e a abundância, ela está presente em de várias formas na nossa vida, né? Quando a gente tem saúde, isso é abundância, é a manifestação da abundância e da prosperidade na nossa vida. Quando a gente tem bons relacionamentos, a gente vive em harmonia, isso é manifestação também da abundância e da prosperidade na nossa vida. Mas a gente tem uma tendência, né, do inconsciente coletivo de associar a prosperidade, né, somente à energia do dinheiro. E não, a prosperidade e a abundância é muito mais amplo do que isso, né? O dinheiro é uma das formas, né, desse termômetro nosso, palpável, né, dessa prosperidade. É uma das, mas não é a única. E a gente tem várias crenças que às vezes nos limitam, né? Que eu quero chamar a atenção para vocês, que é algo que eu observo muito nos atendimentos de Theta Healing. A gente observar que muitos de nós temos crenças conectadas e crenças de ter que optar. Ou eu vou ser bem-sucedida nas minhas relações, ou eu vou ser bem-sucedida financeiramente, né? Então, isso é muito comum. Nos atendimentos de Theta Healing, a gente vê que dentro da gente parece ser incompatíveis muitas dessas manifestações da prosperidade na nossa vida. E aí que a gente vai se sabotando, né? Vai se bloqueando. Então, a gente tem que esse tema é um tema, assim, da gente estar muito presente, da gente exercer o nosso poder de presença para todos os nossos pensamentos, sabe? Porque esse tema prosperidade
prosperidade e abundância, ele se materializa de várias formas e a gente traz às vezes isso de forma incompatível dentro de nós, né? Temas igual relacionamento, dinheiro, profissão, trabalho, a gente traz isso de forma às vezes incompatível e aí a gente bloqueia as nossas manifestações, a gente bloqueia o nosso fluxo por conta dessas crenças de incompatibilidade. E é algo que eu vejo bastante nos atendimentos de Theta Healing. E quando a gente começa a fazer as escavações de crença, né, achar a crença raiz, é muito comum você ver que essas coisas estão vinculadas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão eu acabo bloqueando como um todo a prosperidade e a abundância na minha vida. Então, vou trazer algumas crenças ao longo da nossa conversa aqui, pra gente pensando, pra gente refletindo. E é por isso também que eu comecei com essa música, né? Quem pegou no comecinho viu que eu trouxe a música do Tim Maia, Não Quero Dinheiro, né? Não quero dinheiro, quero um amor sincero. Então, assim, muitos de nós temos essa crença, né? De incompatibilidade, de bons relacionamentos com a questão financeira. Outras crenças muito comuns que aparecem nos atendimentos de prosperidade ligado a mau caratismo, né? Mau caratismo, de má índole. E isso também nos prejudica muito, porque a gente começa a se boicotar e deixar as coisas não se manifestarem na nossa vida, né? A gente cria aí uma resistência. Então, é muito importante que a gente vá limpando esses sentimentos mais negativos, né? Que a gente vá trabalhando os sentimentos de medo, sentimentos de rejeição, sentimentos de autossabotagem, que gera autossabotagem, para que a gente consiga se conectar a esses sentimentos mais elevados e materializar esse fluxo de abundância em todas as áreas da nossa vida. E aí eu trouxe para vocês, né, para a gente entrar num debate, né, vocês ir pensando aí com vocês, alguns trechos do livro do Bert Hellinger, que chama Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E é algo que eu gosto muito de trabalhar, que é a nossa criança interior, né, com as mamães. Eu que sou mãe, que tenho um super desafio de ressignificar, tive na minha vida, ainda estou tendo, né, de ressignificar a maternidade, de trabalhar melhor toda essa questão. Então eu trouxe para a gente olhar também sobre a luz das constelações para esse tema. E aí já no livro, lá uma frase que eu já falei, eu acho até aqui na jornada, e que é muito conhecida do Bert Hellinger, que é: onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Isso é uma frase do Bert Hellinger, né? Então, onde que começa a nossa prosperidade, né? A nossa abundância? Também começa com a nossa mãe, né? Tá tudo junto aí. E aí, tem uma fala dele que quando eu li nesse livro, né? Vou compartilhar com vocês, eu lembrei muito das minhas amigas doulas. Gente, porque assim, é tão engraçado como nós estamos fazendo, né, nesse movimento que nós estamos já da era de aquário, que está ressaltada muito agora nesse momento de pandemia, como nós estamos reconectando com as sabedorias ancestrais, né? Olha essa frase do Bert Hellinger. O primeiro e decisivo êxito das nossas vidas foi no nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através das nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência, também ganhamos força para nos impormos com sucesso mais tarde. Essa frase, ele está falando da importância do parto natural, né? A importância da criança nascer, de nós nascermos no nosso momento, no nosso movimento, né? E, claro, não sou médica, eu sei que a cesárea é super necessária em vários casos, mas a gente está vendo um retorno disso com esse movimento das doulas, né? Dessa necessidade da gente se empoderar dessa força nossa de nos colocar na vida. Quando a mãe permite que o filho venha no momento
dele, né? No momento dele, ela é um movimento dos dois, mas é a criança que inicia, né? Eu quero, é agora, eu quero chegar agora. E isso empodera muito essa criança, porque ela vai saber se colocar na vida, ela vai saber se colocar no mundo, porque o momento dela de chegar nesse mundo foi respeitado. Né? E isso é muito interessante, porque dá muita força para a gente escolher. E é algo natural. De novo, volta lá. O que é abundância? Né? O fluxo natural da vida. Então, quando a gente já chega no mundo através desse fluxo natural, olha como a gente tem muito mais possibilidade de nos conectar com essa energia. Né? Então, assim, é algo fantástico essa volta da doulagem, a volta da gente se estar conectado mais com esses fluxos naturais, sabe? Então, essa frase do Bert Hellinger, eu amo. Então, o primeiro movimento, né, sistêmico já começa aí o nosso posicionamento sistêmico para conectar com esse fluxo, né? Sim, o parto complicado com certeza pode trazer influências, né? Mas nunca existe uma matemática precisa, né? Nada nessa vida é uma matemática precisa. Eu já vi situações desafiadoras em que a pessoa se fortalece. E existem situações desafiadoras que a pessoa se traumatiza. Então vai muito da dinâmica, são muitas variáveis, né? Não tem como dizer que vai gerar um trauma. Mas quando é fluido, quando é mais natural, com certeza tem mais chances de empoderar a pessoa, de dar mais força para ela, tá? Então, esse movimento da gente já chegar no mundo já estabelece na gente uma postura, né? Como a gente vai olhar para isso. Claro que tudo isso pode ser superado depois, tá, gente? Nós sempre temos recursos e possibilidades. Quem não pôde nascer, por exemplo, de um parto natural, que não conseguiu ter esse primeiro movimento na chegada, né? A gente tem o tempo todo ao nosso dispor recursos para a gente trabalhar e superar os nossos traumas. Então, não significa uma determinação. Não, vim por parto cesárea, não nasci no meu momento, estou fadada ao fracasso. Não, não é isso. De jeito nenhum. Mas você vai ter que olhar para isso. Né? Isso eu estou trazendo porque aí já é um indício. Eu estou trazendo esses pontos da constelação, essas frases, para a gente já olhar quais os pontos da nossa vida eu preciso, às vezes, ressignificar, eu preciso olhar quais crenças foram geradas ali, para que eu me conecte com o fluxo natural, né, da abundância e da prosperidade, né? Então, às vezes os desafios das crianças que vêm através da cesárea, elas não vêm no momento delas, elas não tiveram o movimento, né, de querer sair, de querer vir para o mundo, elas foram tiradas, e isso pode trazer às vezes um sentimento de impotência, de paralisação, por exemplo, né? Então, assim, não tem como constelação, não existem regras, gente, né? Existem possibilidades, e aqui a gente vai compartilhando algumas possibilidades do que a gente já viu em constelações, já leu, já respeita, já viu compartilhamentos de outros, né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente teria que olhar isso talvez no movimento de constelação, talvez no Theta Healing, entender, por exemplo, se eu nasci de cesárea, isso gerou algum trauma em mim, isso gerou alguma crença, isso gerou algum choque. Então eu preciso olhar individualmente, viu, Polly? Não tem como eu generalizar, mas um exemplo poderia ser essa dificuldade de se posicionar. Porque eu não posicionei na minha chegada, eu fui obrigada a vir naquele momento que foi determinado pelo médico, pela mãe, né? Mas, gente, sem julgamento, cada caso é um caso, tá? Eu tô trazendo aqui possibilidades pra gente pensar, mas que essa força natural do fluxo, de tudo que entra no fluxo natural, tem mais força de nos ligar à abundância e prosperidade, isso é fato, né? Outra frase desse mesmo livro, tá? Êxito na vida, êxito na profissão. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, com uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora dela.
Quando tomamos a nossa mãe como fonte da nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo, na medida em que em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo, precisa sugar para que o leite flua, precisamos chamá-lo para que venha, precisamos nos alegrar com que ela nos presenteia. Através dela, ficamos plenos. Então, assim, outro movimento, né? Nasceu, a criança vai amamentar. A criança recebeu esse leite, né? Tem muitas crianças que a gente vê que não pega, né, o leite. E tem também o movimento da mãe, que muitas vezes também não consegue, né? Mas quando a criança consegue tomar o leite, o amamentar, não é um processo só da mãe, é um processo muito mais da criança. A criança que tem que sugar, né? Então, o tomar a mãe, que a gente está falando desde o começo da jornada, que é imprescindível, a gente falou muito disso, né? Da importância da gente tomar a mãe, da gente nos conectar com essa prosperidade, com o sucesso na vida, com a abundância, vem muito desse movimento da gente tomar a mãe. E já começa aí o indício na amamentação, né? Eu recebi bem essa amamentação. Eu como criança, né, como bebezinho, fui lá e fiz o meu movimento de sucção para que esse leite também chegasse. Eu aceitei bem essa nutrição da minha mãe. Então, desde o começo a gente tem que avaliar, desde a nossa amamentação, como eu recebo as coisas da minha mãe, como eu recebo a vida da minha mãe, do meu pai, né? Como eu tomo essa mulher em mim, quais as dificuldades que eu tenho nesse relacionamento que me impedem também de entrar em conexão aí com a abundância e com a prosperidade, né? Essa relação com a mãe, ela é totalmente conectada à relação da abundância. Pensa bem, gente. Que coisa mais mágica que é a amamentação. É totalmente natural, lembra de novo? O fluxo natural. A mãe, o corpo da mulher é tão sábio que ele produz o leite para o filho, né? Claro que tem algumas que não conseguem por N fatores que, né, que precisam ser trabalhados aí, olhados. A gente tem que olhar para essas dificuldades do nosso corpo. Quando o corpo tem alguma dificuldade, é porque existe algo por trás. O corpo, ele simplesmente está a serviço. Então, toda doença, toda dificuldade que nós temos, ela quer nos contar alguma coisa, quer nos revelar alguma coisa. Então, se a mulher não consegue seguir o fluxo natural, que é produzir o leite para amamentar, né, ela precisa olhar em relação às suas emoções, seus sentimentos, inclusive com a própria mãe, né? Principalmente com a própria mãe. Mas se a mulher está ali na sabedoria da natureza produzindo esse leite, que é algo totalmente abundante, é tão abundante que, assim, qual que é o normal do fluxo, né? Quanto mais a criança amamenta, mais a mulher produz leite, né? Então, veja, todos os movimentos são naturais, né? São abundantes. Todos os movimentos naturais são abundantes, tá? Então, como que você tomou essa amamentação, essa vida? Como você toma a sua mãe? Isso é algo fundamental para você se conectar. Porque o que é o natural da vida? É a gente ser grato. Você já viu algum animal, né, rejeitar a mãe? Não existe, isso é só da natureza humana, né? Só nós que somos complexos, que temos essa mente aí, esses emaranhados todos, que a gente faz muitas vezes esse movimento. E, gente, desde que eu falo, né, falo muito nessa questão mãe, desde o começo a gente tem conversado muito sobre essa questão mãe, de tomar a mãe. Bert Hellinger fala muito disso, né? Outras terapias falam muito dessa importância, dessa conexão com as nossas origens, né? A questão das construções das crenças. É muito importante a gente olhar isso e não olhar somente do nível consciente. Porque às vezes eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe e com o meu pai, pelo menos uma relação pacífica, né? Às vezes a gente convive pacificamente, harmoniosamente com os nossos pais, mas inconscientemente, o que existe, né? Então, assim, é sempre uma via de mão dupla. Por exemplo, se eu não tenho, nós estamos falando aqui de prosperidade, de abundância, de dinheiro. Se tudo isso me falta, se o dinheiro nunca fica na minha mão, ou se ele chega e acaba logo, eu não consigo fazer render, se eu não consigo ter prosperidade, algo está errado. Olha
para essas relações, sabe? Olha para essas questões. Como é, de fato, o seu movimento interno em relação à sua mãe e o seu pai? Como é, de fato, esse movimento? Se você está com dificuldade financeira, se você está com dificuldade na sua profissão, isso são indícios de que talvez você não esteja num fluxo realmente natural com seus pais, especialmente com a sua mãe. Então, observe, né? Tudo, eu falo, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Essa auto-observação é tão importante, porque se a gente consegue estar presente para esses detalhes e ver, por exemplo, se o meu resultado não é o que eu desejo, tem uma causa. Qual que é a causa disso, da minha não prosperidade? Qual que é a causa do meu não fluxo da prosperidade? E algo muito interessante que às vezes acontecia muito comigo, às vezes o dinheiro chegava bastante, né? Não é que não tinha dinheiro, não é que não entrava nesse fluxo, que eu não me conectava com esse fluxo de prosperidade, eu conectava, porém eu não ficava com esse dinheiro, né? Porém eu não conseguia fazer esse dinheiro render e se multiplicar na minha vida, né? Então, às vezes a gente se conecta com o fluxo da prosperidade, mas a gente não permite que ele fique. E aí entra uma outra dinâmica possível, né? Muito provável, que é a dinâmica das fidelidades, né? A dinâmica das nossas fidelidades sistêmicas, a história da boa consciência e da má consciência, né? Muitas pessoas já me ouviram falar, mas eu vou trazer aqui de novo, porque eu acho isso muito importante, né? Então, a boa consciência é quando a gente segue o destino do nosso sistema familiar, independente se esse destino é bom ou ruim. A boa consciência é quando eu sigo a minha família, quando eu sigo fazendo igual, fazendo parecido. A má consciência é quando eu faço diferente, quando eu faço totalmente diferente do meu sistema familiar, eu pego um caminho contrário, também independente se é bom ou ruim, tá? A gente não tá julgando aqui o destino. Quando a gente fala de boa e má consciência, a gente não tá julgando esse destino familiar. A gente, se faz igual, eu tô na boa consciência. Se eu faço diferente, eu estou na má consciência. E agir na má consciência geralmente nos traz o sentimento de culpa. Então, fazer diferente da família geralmente nos traz o sentimento de culpa e isso pode nos paralisar. Tá? Então, se sua família às vezes tem dificuldade financeira e você entra no emprego e começa a estudar e entra num processo de começar a fazer dinheiro, e aí o que acontece? Você começa a se auto-boicotar, porque às vezes alguém lá do seu sistema, a maioria das pessoas do seu sistema não faz assim, né? E aí para sair desse sentimento de culpa, eu me paraliso, eu me boicoto, eu gasto muito, né? Desperdiço dinheiro e deixo isso embora. É um exemplo. E quando eu estou na boa consciência, geralmente o que acontece? Eu fico numa sensação de inocência. Eu fico numa sensação de inocência e de pertencimento. Então, essa questão do dinheiro, ela é muito, assim, reflete total as crenças da nossa família. Olha para as coisas que a sua família fala sobre dinheiro, aquilo que o seu pai, sua mãe, seus irmãos falam sobre dinheiro. Outra fidelidade fantástica que a gente tem é com os irmãos, viu, gente? Fantástico, eu nunca vi. Se nossos irmãos não estão prosperando, a gente dá um jeito também de dar uma travada, né? Porque é muito amor, né? E essa fidelidade, essa boa consciência, essa autossabotagem, muitas vezes a gente entra nisso por amor mesmo, né? Porque a gente ama esse sistema e a gente quer sentir essa inocência, esse pertencimento em relação a eles. Então a gente fica se boicotando, né? Fica se boicotando, não permito viver o meu caminho, não permito viver o meu caminho, por quê? Porque os meus não estão conseguindo fluir no caminho deles também. Né? E olha que linda a frase, né? Quem perdeu o comecinho, a frase que saiu pra gente no começo. Peço por gentileza, solte-me para que eu siga a minha jornada. Mas a gente podia completar também, né? Eu mesmo me solto também para seguir a minha própria jornada, né? Então, porque esses vínculos sistêmicos, eles são também uma via de mão dupla.
Eu me conecto a esse sistema familiar por essa boa consciência, né? E muitas vezes o sistema familiar exige de nós algumas coisas, nos entregam coisas que são muito pesadas e a gente, por amor também, vai lá e pega isso, né? Aceita isso e fica com isso. Então a gente tem que aprender a olhar para o nosso próprio destino, o que é o meu fluxo natural nessa vida. Então por isso que é tão importante, por isso que eu falo muito aqui, o tempo todo nessa jornada. Quais são as suas verdadeiras crenças? O que é de fato verdade para você? Porque é muito difícil a gente achar a nossa própria verdade, porque as influências do sistema familiar são muito grandes e do inconsciente coletivo também são muito grandes, né? No Theta Healing a gente vê os vários tipos de crença e nessa questão do dinheiro, o inconsciente coletivo e o nosso sistema familiar tem muito peso, como eu falei no começo da nossa conversa, né? Então, olhe para que seu pai fala. Gente, essas questões, essas falas, dinheiro é sujo, né? Quem ganha dinheiro é porque tá roubando, tá fazendo... A gente vê aquela conversa, né? Fulano ganhou muito dinheiro, o que ele fez de errado? Né? Fulano tá de carro novo, trocou o carro, mas o que tá fazendo para ganhar isso? Para agora com esses comentários. Para agora. Né? Porque quando você faz isso, quando você faz esse tipo de comentário, você baixa a sua frequência, né? E você desalinha com o fluxo do universo, da abundância. Então, se o fulano comprou um carro novo, sei lá o que ele comprou, que maravilha, que bom que ele tem, né? A forma como ele ganha e faz o dinheiro dele não me interessa. Me interessa a minha forma de fazer e ganhar, né? Então, assim, agradeça que os outros estão bem. Entre nesse fluxo da gratidão, que é um dos sentimentos mais elevados para nos conectar com esse fluxo da abundância e da prosperidade, sabe? Então, começa a observar aquela religião também, gente. Religião também. Tem religiões que super criticam a gente ganhar dinheiro, né? E não vai pro céu, porque quem tem dinheiro demais é porque tá fazendo coisa errada e não vai arder no fogo do inferno. A gente ouve muito isso até hoje. Isso aí não é coisa de antigamente, não. Isso chega cliente pra mim, assim, super preocupado, né? Aquela história do camelo lá, com o buraco da agulha, que eu nem guardo essas crenças, porque eu nem quero me conectar com isso, né? Então, assim, chega muita gente para fazer limpezas de crenças e estão impregnadas dessas crenças culturais, né, religiosas, que estão aí rondando o inconsciente coletivo. Então, a gente precisa estar presente, como eu disse, fazer um pente fino aí em tudo que a gente fala a respeito de dinheiro, tudo que a gente fala a respeito da profissão. Outra coisa, ganhar dinheiro é difícil. Parou agora com essa história, né? Parou agora. Outra coisa, quem ganha dinheiro é criança. A criança que ganha, o adulto faz dinheiro através da sua força de trabalho, através dos seus dons, dos seus talentos, né? Exatamente isso, amada do meu coração, que saudade. Crença limitante impactam diretamente na nossa saúde financeira, total. Então, assim, são muitas informações de crenças limitantes chegando pra gente de todos os lados. É na família, é no trabalho, é na religião. Então, precisa estar assim, de antena ligada, radar ligado em tudo que eu falo e penso sobre isso, sobre abundância e prosperidade. E também a gente pensar que só o dinheiro é o fluxo da nossa prosperidade. Que é uma dica, um exercício bem legal da gente fazer, é o seguinte: quando vocês estiverem pensando sobre o dinheiro, já vai anotando aí, já vai, né, prestando atenção no que vocês querem. Começa a anotar tudo que vocês ouvem no dia a dia, tudo que você fala no dia a dia sobre dinheiro, tá? É uma parte. Esteja atento para isso. Depois, comece a agradecer todas as coisas que te trazem prosperidade, que são indícios de prosperidade, mas que não tem relação nenhuma com dinheiro. Anota isso também, tá? Por exemplo,
você com saúde, você tem um emprego nesse momento de crise, mesmo que não é um emprego que você ame, você está produzindo, né? Você tem um lugar para morar, você tem amigos, né? Que mais você tem que você considera importante, próspero, né? E que não se trata de dinheiro. Faça também uma lista disso, se apodera disso, para você perceber o quanto você já é abundante, quanto você já é próspero. Às vezes o que te falta é um desses itens da prosperidade e da abundância, que é o dinheiro, né? E aí você vai percebendo e vai entrando já nessa frequência, já vai mudando esse seu mindset de que, tô na escassez. Às vezes tá na escassez do dinheiro, mas às vezes eu tô na abundância de outras coisas. E aí como que eu posso fazer para trazer a abundância dessas outras coisas também para o meu setor, né, financeiro? Então, é bem interessante a gente ficar atentos, né, e fazer esses movimentos e ir fazendo a limpeza dessas crenças limitantes, tá? Fazer muito limpeza. Gente, limpeza. Como que você faz isso? De várias formas, tá? Tem através das terapias, tem através da PNL, tem várias maneiras da gente ressignificar nossas crenças, né? Tem até técnicas, né, igual aquela 55 vezes 5, que é você escrever a crença que você quer instalar em você várias vezes. Existem N formas, existem várias formas. Aí você tem que buscar uma que seja que ressoe com você, que esteja na sua frequência, que seja para sua mente interessante. Porque assim, ó, uma coisa, a nossa mente, ela põe freio na gente. Ela põe freio. Então, se não adianta você buscar uma técnica que você desacredita totalmente, não vai funcionar. Nem vai, não vai perder seu tempo com isso, né? Então, assim, pra gente começar, sabe, deixa eu procurar um exemplo aqui, uma analogia pra gente entender. Piercing, né? Não sei se todo mundo conhece isso, mas aqueles alargador, né? A pessoa que escolhe pôr aqueles alargador na orelha, sei lá onde que quer pôr, ele vai pondo devagarzinho. Ele põe um, depois ele põe um maiorzinho, depois ele põe um maiorzinho. Com as nossas crenças, né? A nossa mente, a gente tem que agir da mesma forma. Eu expando um pouquinho, depois eu expando mais um pouquinho, depois eu expando mais um pouquinho. Por que muita gente fala que técnica de cocriação financeira não funciona? Porque a pessoa não tem nada, tá dura. Tá sem dinheiro nenhum. Aí ela quer cocriar R$1 milhão. Você acha que a mente dela vai acreditar que isso é possível? Não vai, né? Então tem que ser aos poucos, tem que ser gradativo. Então, começa a cocriar na sua vida, ganhar R$50 de um lugar inesperado, de uma fonte inesperada. Começa a criar pequeno, sabe? A nossa mente bloqueia, gente. A nossa mente, ela é danada, é maravilhosa, mas tem que saber usar, porque senão a gente trava, tá? Então, quando a gente vai falar de ressignificação, muito cuidado para não tentar ressignificar coisas gigantescas de uma vez. Vá aos poucos, tá? Vá aos poucos. E o processo de cocriação tem muito a ver também com isso. Então, vai aos poucos. Tem muito a ver com a forma da nossa mente funciona, tá? E tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, mas eu quero fazer um exercício com vocês e nosso tempo já tá quase acabando. Deixa eu ver se tem mais algo importante aqui pra gente falar do que eu anotei. Mas é isso, tá, gente? Olhe muito para a sua vida, olhe muito para a sua relação com a mãe, com o pai, para as pessoas que te cercam, o que você ouve o tempo todo sobre prosperidade e abundância. Estabeleça para você o que é abundância e prosperidade. Pense fora da caixa, desvincula a prosperidade só da questão financeira, tá? Começa a observar a prosperidade na sua vida de várias outras formas, para você ir se conectando com esse fluxo, tá bom? Olhe para suas fidelidades à sua família, seus pais, seus irmãos. Olhe para isso, né? Busque o seu caminho, aquilo que é a sua verdade, né? O amor que a gente tem pelo nosso sistema familiar não vai acabar, não vai diminuir para a gente seguir o nosso próprio caminho, né? Pelo contrário, quando a gente segue o nosso próprio caminho, a gente se fortalece e também a gente, né, confia
no que foi nos entregue pelo nosso sistema familiar, e isso também dá força para eles, tá? Então tem muita coisa boa pra gente falar de prosperidade. Nossa, é um tema fantástico. E outra, gente, a partir de hoje, fazer dinheiro é difícil. Risca, pelo amor de Deus, tá? Dinheiro é só uma das formas, uma das energias de materialização dessa prosperidade, dessa abundância na nossa vida, tá? E existem desafios? Sim, em todas as áreas, sempre. Tá? Em todas as áreas sempre. Cuidado com as associações de crenças, tá? Aquela música que eu comecei de provocação, nossa live do Tim Maia, só quero, como é que é? Só quero amar, né? Não quero dinheiro, só quero amar. Não, pelo amor de Deus, a gente tem direito a tudo, tá? O fluxo da abundância, ele é abundante. Então não tem que escolher, tá? Para também com essa crença de tem que escolher entre uma coisa e outra. Não tem. A gente pode buscar sucesso em várias áreas, abundância em várias áreas. Certo? Então vamos fazer um movimento que é um movimento de perceber no corpo. Exatamente, fazer dinheiro é fácil, é fluido, é abundante. Dinheiro é a representação material do fluxo de abundância. Olha, tem um monte de dica aí já de crenças fortalecedoras quanto ao dinheiro. Eu vou colocar uma musiquinha enquanto vocês vão achando aí um lugar confortável. Já vamos começar a respirar e vamos começar a perceber no nosso corpo como que tudo isso chega, né? Como que todas essas informações, todo esse bate-papo chega pra gente. Vamos buscar aí realmente nos conectar, porque o nosso corpo também nos conta muito sobre as nossas crenças, sobre como nós estamos. E aí eu vou convidar vocês a respirarem, acolher todo esse bate-papo, realmente, toda essa conversa. Respira. Inspira, retém o ar. Expira, retém sem ar. Visualize você agora envolto por uma grande luz perolada, uma luz branca, brilhante, perolada. E essa luz te envolve, entra pelo seu cardíaco, atravessa todo o seu corpo em direção aos seus pés. E adentra, sai dos seus pés como raízes e adentra a Mãe Terra. Essa nossa fonte abundante de vida. E se conecta agora, através dessas suas raízes energéticas, com a abundância da Mãe Terra. Se conecta com a abundância de Gaia. Perceba que você já é parte dessa abundância. Respira e sente subindo pelas suas raízes energéticas toda essa abundância. Toda essa abundância de Mãe Gaia está disponível para você agora e sobe através das suas raízes energéticas, através da sola dos seus pés e vai se espalhando por todo o seu corpo, pernas, quadril, tronco, braços, cabeça. Sinta toda essa energia abundante e próspera da Terra em você agora. Sinta tudo isso em você. Como que isso chega no seu corpo? Presta atenção para o seu corpo agora. Se conecta com o seu corpo. Percebe essa abundância que vem da Terra. Onde isso ressoa em você? Em qual parte do seu corpo? Em qual parte do seu corpo você consegue perceber essa energia? E eu vou te convidar a fazer um movimento de expansão. A partir desse
dessa área do seu corpo que você está sentindo pulsar a energia abundante da Terra. Imagina isso crescendo. Visualiza essa energia se expandindo em você. Expande essa energia, expande para sua casa, expande para o seu trabalho, expande essa energia para as pessoas que você ama. Vai expandindo tudo isso, toda essa energia abundante da Mãe Terra. Lembra, o fluxo da abundância não tem fim. Não tem fim, e o dar e o receber é uma forma também da gente se conectar com essa abundância. Então, a partir de você, expanda esse fluxo agora. Deixa, a partir desse ponto que você conseguiu sentir esse fluxo em você, no seu corpo. Imagina isso se expandindo e crescendo. Crescendo muito, 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 muito. E para melhorar ainda mais, visualize um grande raio dourado descendo do grande sol central, do nosso centro do universo, passando pelo nosso sol, da nossa galáxia e adentrando o seu coronário, o topo da sua cabeça. Sinta a abundância universal. Sinta toda a abundância do universo chegando até você através dessa luz dourada, que entra também pelo seu corpo. E da mesma forma, perceba essa abundância do universo, onde ela toca o seu corpo de forma mais presente. Aonde você recebe essa luz dourada e que ela se manifesta de forma mais latente no seu corpo. Perceba então, a partir desse ponto, essa energia se expandindo. Deixa que ela expanda bastante para a sua vida. Leve ela para todas as áreas da sua vida, para os seus relacionamentos, para as suas amizades, para a sua questão afetiva, para a sua sexualidade, para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas da sua vida. Deixa que isso expanda, deixa essa energia se expandir. E nessa energia de expansão, traga para o seu coração agora gratidão. Traga para o seu coração a verdadeira energia de gratidão. Agradeça as coisas que você ama, aquilo que te faz feliz nessa vida. Vai se conectando com essa gratidão. Vai se conectando. E visualize na sua frente seu pai e sua mãe. E olhe para os seus pais agora e diga para eles: sim. Diga sim para a vida, olhando para os seus pais. Diga um obrigado pela vida. Assim como é, sem julgamento, silencie todos os mais, todos os argumentos que a sua mente tentar trazer. Diga simplesmente sim à vida, tal como foi. Nessa energia de expansão e de gratidão, busque fazer um movimento de aceitar a vida desse casal maravilhoso, dos seus pais, os pais certos para você. E quando você diz sim para eles, você está dizendo sim para a Mãe Terra, você está dizendo sim para o universo e você está dizendo sim para todo esse fluxo de abundância. Você está dando permissão para que essa abundância esteja presente na sua vida. Então repita quantas vezes você sentir vontade. Sim, sim, sim. Eu recebo a vida. Sim, com gratidão eu recebo a vida. Sim, com gratidão eu me conecto ao fluxo universal
de abundância. Sim, eu me conecto ao fluxo de Gaia, da grande terra de abundância. Sim, sim, só diga sim para os seus pais. Sim. E eu vou te convidar agora a respirar todas essas energias, a inspirar tudo isso e ancorar isso em você, no seu coração, no seu corpo, em todo o seu ser. Inspira essa conexão. Inspira esse fluxo de abundância e ancora ele em você, em todas as células do seu ser. E dê um comando para que todas as suas mentes, consciente, inconsciente e supraconsciente, reconheçam agora e permitam o fluxo de abundância da terra, dos céus e do seu sistema familiar em você. Inspira, ancora. E respira toda essa experiência sem julgamentos. Só esteja presente. Só sinta essa experiência. Sinta essa experiência. E vai sentindo seu corpo, suas mãos, seus pés, sempre de forma muito gentil e suave. Vai sentindo. Vai sentindo você aqui e agora. E vamos voltando de forma muito gentil e suave para o momento presente. E eu vou deixar essa live, essa jornada também salva. Todas as jornadas, todos os nossos encontros dessa jornada estão disponíveis no Instagram, na minha bio, tá? Estão indo também para o YouTube. E eu quero convidar vocês para a semana que vem, que é o nosso último encontro da nossa jornada, onde a gente vai falar de missão e propósito de vida. E também eu vou anunciar a abertura do grupo do Acordar, tá? Nós vamos ter um grupo online do Acordar e semana que vem eu conto tudo direitinho, tá bom? Um grande beijo, gratidão vocês que estiveram aqui. Compartilha essa jornada com todas as pessoas que você acha que podem se beneficiar, que pode se beneficiar desses assuntos todos. Compartilhem muito aí com a gente. Gratidão, beijo no coração de vocês, todos. E até domingo que vem.